Ora viva, pessoal, aí em casa, nossos telespectadores aí pela internet, aí no YouTube, queira seja no FIB ou no TikTok. Mais uma vez estamos aqui para trazer esse que é o meu podcast, o teu podcast, sem me esquecer que aqui fala do vosso boy, Rooster, e dessa vez temos um convidado que já passou por aqui, mas epá, o nosso tempo foi muito curto, não houve aquele tempo de conversar bem, então houve a necessidade, né, de mais uma vez convidar, mais uma vez, ele que dispensa apresentações, mas tenha bondade. Yes, WhatsApp. Na verdade, eu dispenso qualquer divisão de uma casa, né? Apresentações. Meu nome é Faraó, os niggas me conhecem, a.k.a. Anjo da Maldade. Estamos aqui para mais uma cena boa. Vamos bater papo, vamos a isso. Ok? Da última vez o Faraó esteve aqui como convidado para falar um pouco daquilo que é a sua carreira, né, artística como gladiador, e sem mais delongas vamos àquilo que é as questões. Dessa vez ele não vai só responder às questões como gladiador, também um pouco da vida pessoal, né, como as questões da vida pessoal ou como gladiador já fizemos na outra visita que ele nos fez ou no outro episódio passado. Desta vez vamos às questões mais para um pouco de brincadeira, um pouco de sorriso neste lugar. E, Faraó, se a tua vida fosse um filme, qual nome seria e que interpretação teria o filme? Matador de aluguer. Matador de aluguer porque eu vivo de rimas, né? Eu mato niggas, né? Então, eu iria interpretar uma luta de barras, estás a ver, né? Conflito lírico contra os meus niggas. E o ator principal mesmo, já deixaria de ser Faraó, seria Matador de aluguer, porque, poxa, é muito massacre, quis dizer assim, que tem tido com os meus adversários. Então, eu acho que tinha que ser assim. Matador de aluguer. Yes. E por que Matador de aluguer? Já explicaste aqui. Matador de aluguer porque ultimamente nós passamos naquela época de participar dos shows a Mahala, vou falar assim abertamente, né? E a participar dos shows a Mahala. Agora o meu mercado está mais para outros distritos, e fora daqui do Ilha. Então quando os niggas ligam para mim, olha, Faraó, nós queremos que tu faças uma abertura, ou então teremos um show assim, queremos que tu mostres aquilo que você sabe fazer, porque o pessoal está adormecido. Precisa de acordar mesmo. Querem ver como é que é isso. Então eu digo, quanto é que é? Na altura em que o promotor fecha comigo, uma certa combina, está a me alugar, então eu me considero matador de aluguer. Certo. Sim, eu sou alugado para matar mesmo. Verdade. E Faraó, se existisse uma comida que tu comerias sem enjoar todos os santos dias, qual seria? Comida. Yeah. Me pegaram. Estava desprevenido. Na verdade, eu como tudo. Nada me enjoa, apesar que algumas coisas posso não gostar, mas eu como tudo porque eu cresci por aí, aqui na comunidade, né? Eu não sou de escolher tanto. Tudo que é comer, velho, eu como. Não há aquilo que eu desprezo. Eu como. Aprendi mais com muitas pessoas comer aquilo. Eu não tenho quase cultura fixa. Qualquer coisa eu como. Mas digamos que aqui, se o mundo acabasse, só restasse aquilo, tu comerias todo dia sem enjoar, o que seria? Eu sou mais fanático de cachope e uma chima, uma djembe. É típico da zona, né? Eu cresci com isso. Ok. Faraó, há quem olha para ti e diz que Faraó é alguém, né? Posso dizer, uma ovelha negra. Digo isso que é alguém do mal, que tem um comportamento ruim. Há quem olha mais e diz, não, o Faraó é alguém da luz, alguém que tem um comportamento bom. Então, qual deles é o Faraó mesmo, na realidade? É mais a noite ou mais o dia? Mas se Faraó sou eu, dispense o nome, porque há alguns que dizem, Faraó, segundo os feitos que ele teve, aquela nossa descendência, né? O Faraó que a gente segue, foi o maldoso, por ali, aquilo. Mas este Faraó que apresenta-se aqui nas câmeras, não é desse tipo. Certo. Há quem eu não consigo às vezes andar na estrada porque as pessoas gostam de mim. Muitas pessoas gostam de mim. Então, se por exemplo, depois desse podcast, eu indo para casa, um gajo sofreu um acidente e morrer, vocês chegarem em casa,
o meu corpo lá dentro, vocês não vão conseguir chegar nem bem perto de casa devido à multidão, porque as pessoas gostam de mim. O faraó é simplesmente um nome, o coração dita as outras coisas. Dentro do coração tem outras coisas. Apesar de eu ser matador de aluguer e eu falo as coisas que eu imagino diretamente, a inimizade com os meus brothers só tem sido durante aqueles 30, 40 minutos no palco. Mas fora daquilo, somos real brothers, real shit. Epá, em resumo, as pessoas gostam de mim na rua. É claro, um e o outro pode não me gostar por um objetivo, uma cena qualquer, mas a maior parte as pessoas gostam de mim. Certo. Faraó, se ganhaste nesse momento 1 milhão na loteria, ou seja, lá numa casa de aposta, qual seria a primeira coisa que tu farias? Sonho. Eu sonho ter um carro, meu. Eu sonho ter um carro, meu. Porque opa, os niggas que tem agora são gajos que eu digo, tenho-nos humilhado e eu também quero sentir aquela vibe como é que é. Sim. Porque, poxa, carro é uma cena dos meus sonhos, estás a ver? 1 milhão, uns 750, 700, um gajo descola uma máquina mesmo daquelas, que um gajo dá para curtir com ele e o resto, pá, é banzer, não? Certo, Faraó. Faraó, o que te faz acordar todos os dias da cama e seguir o dia? O que me faz acordar todos os dias primeiro é o dom de Deus que tem me concedido isso todos os dias, né? O Deus tem deixado com que eu acorde. E segundo, depois de acordar e Ele me entregar o dia, ali me dá as oportunidades durante o dia para poder conseguir sustentar o próprio dia que Deus já me deu. Lá ver as lutas, as conquistas de algumas coisas que a gente faz. Então, eu diria que sobreviver a cada dia que Deus tem me dado é o que me faz acordar ou que tem me mantido firme. O que quer dizer que eu digo isso mais na parte pessoal, né? Digo que há aqueles que dizem, não, o que me motiva para poder prosseguir como posso dizer, a nhonga que eu faço diariamente. Há quem diz que, não, é a minha esposa, os meus filhos. Há quem diz, não, eu luto para simplesmente sobreviver, então... Ok. Aqui abriu a mente. Se a gente acorda mesmo, na verdade, se eu acordo, é para a mesma família, porque é para nós crescemos, temos responsabilidade, então temos acordado mesmo. Quase eu acordo, se eu digo nós crescemos, porque tem vários como eu, se calhar se eu estou aqui nas câmeras também falo um sentimento de alguém que não teve a oportunidade de estar aqui. Então, acordo mesmo para a família, lá em casa, a mamãe, os filhos, a mulher. E para mim mesmo, porque eu sou ambicioso, tem coisas que um gajo sonha, coisas que um gajo tem como sonhos e precisa realizar. Então eu tenho que acordar mesmo, ir à luta. Certo. Yeah. Faraó, qual foi a melhor lição que a vida já te deu e como é que foi? A melhor lição que a vida me deu. Yeah. Tenho que puxar mesmo. A melhor lição que a vida já me deu, eu mesmo tinha que, não iria falar aqui nas câmeras, mas a melhor lição que eu já tive foi uma das vezes que um gajo fiquei detido. Confesso que foi doloroso como a vida, mas foi uma fase de um gajo passar uma experiência. Foram 39 horas, eu contei enquanto esteve detido, 39 horas de detenção. Foi mau, mas deu para aprender com ele. E quer dizer que aquela detenção te ensinou muito no período em que estiveste lá? Verdade, ensinou-me que temos que ter respeito um no outro e às vezes nós estamos num país um bocado assim. Às vezes quando você sente que está sendo injustiçado, quando você quer reivindicar aquela injustiça, não pode usar o nervo do momento, vai com calma, apesar que vai te doer, porque o nosso país é mais ou menos assim, mesmo que tenhas razão, vão te apontar, vão te fazer isso, vão te deter, mesmo que descobrirem que tu tens razão quando sais, não vai ter aquela coisa, nem mesmo você dizer que vou abrir processo contra a pessoa que fez isso, não há nada. Então, aprendi muitas coisas, verdade. Ok.
Faraó, tu preferes 1 milhão agora ou o amor da tua vida? O amor da minha vida sou eu prefiro 1 milhão, porque com 1 milhão gasto o que eu quero, meu. Yeah. É certo. Faraó, que talento tu tens, deixando a parte de ser um gladiador, que talento tu tens que ninguém sabe? Aquele teu íntimo que tu fazes quando estás sozinho, que ninguém sabe, aquele talento que tu tens escondido, que ninguém sabe mesmo. Yeah, um gajo às vezes basela dentro do quarto de banho, né? Esse talento se segue ao mesmo que eu tenho como gladiador. Yeah, um gajo dá uns banzeiros, alguns freestyles lá no fundo, que os niggas não têm visto. Um gajo contando na casa de banho. Antes porque, pá, a gente é pobre, né? Temos tomado banho Yeah, com copo, com se copo, colocar. tudo, mas aquela Então antes, caneca. então antes daquelas cenas, antes de se dar alguns mergulhos ali, as banzelas tantas, lanço umas cenas e isso os niggas não têm visto como é que eu faço. Certo. Yeah. Faraó, se pudesses voltar no tempo e dar um conselho a ti mesmo, qual seria esse conselho? Yeah, se pudesse voltar no tempo, E dar um conselho a si mesmo, qual seria o conselho? o conselho seria mesmo de um gajo primeiro ir atrás de uma vida melhor e depois me casar. Um conselho de primeiro procurar algumas cenas suas para um gajo ficar básico, sabes como é que é, mas o destino me contrariou, fez algumas coisas, mas estou a viver, estou a gostar, é uma aprovação de Deus. Então, se eu voltasse no tempo hoje, pelo menos Malta 2013, 2014, um gajo faria diferente. Primeiro era estudar, tentar formar ali aquilo, apesar que o país dificulta, mas pelo menos sozinho eu conseguiria me suportar, mas agora estou mais pesado. Mas estou a gostar porque é o que Deus me colocou. Então, é mais ou menos Sem isso. reclamações Yes. e com cabeça erguida encarar o que o Senhor põe na tua frente. Verdade. Ok. Faraó, qual foi a melhor burrada que você já fez na tua vida, que até hoje é uma história que o people lá fora ou alguém quando te vê diz que não, aquele faraó uma vez fez isto e deu erro. Qual foi essa burrada? Se é que existe, né? Uma coisa que deu erro a mim. Sim. Na verdade não foram coisas muito tristes ou muito feias, né? É como qualquer pessoa pode passar isso. Eu era muito inteligente desde a minha infância, desde a primeira, segunda, até sétima. Até andei a dispensar uma escola grande, as pessoas, eu dispensar o único aluno. Certo. Mas quando eu chego oitava, nona, aquela inteligência sumiu. Sumiu, certo. Temos visto isso muito. Aquela inteligência sumiu, fiquei mesmo ovo. Oitava, nona, passei por empurrão. Décima, passei por empurrão. Mas a 11ª me travou. Então, quando os meus tios, aqueles que me criaram, ouviram que o puto chumbou, disseram como, meu? Não é esse puto. Então, eu penso que aquilo foi uma das coisas que não deveria acontecer comigo. Foi uma das cenas que me marcou e eu lembro. Foi muito mal mesmo. Certo. Faraó, qual é aquele sonho que você tem? Digo, aquele sonho que você tem que ainda não contou para ninguém. Tem aquele sonho íntimo que diz, não, depois de eu tentar, passei lá a se formar em ser professor de agricultura, um técnico agrônomo, saúde, o que não dá certo, mas eu não tenho aquele meu sonho lá no fundinho de ser isto. Qual é esse sonho? Sonho de ser alguma coisa. Eu tenho um sonho de ser como eu já sou. Esse sonho já se realizou. Certo. Mas o sonho que algumas pessoas não sabem, é um sonho de como qualquer outra pessoa tem, um jovem como eu, ambicioso. Eu sonho uma viagem para os Estados Unidos ou Portugal. Esses dois lugares, estando quando um gajo dorme, eu sempre penso isso. Certo. Então é um dos meus maiores sonhos, que se um dia tiver possibilidade, é mesmo estar fora do país. Posso estar por um tempo, depois voltar, ou mesmo estar lá trabalhando. Muito bom. O Faraó tem passaporte? Ainda não, mas está em tramitação. É mais fácil agora, que a gente pode tratar em algumas cidades vizinhas nossas. Certo. Há quem diz que primeiro para ter moto tens que ter uma carta de condução. Há quem diz isso
E o faraó está a sonhar alto, ainda não tem Não, um mas passaporte. é fazível. Uma vez moçambicano, quando já chegar este sonho, na hora de realizar, só pode ter isso, pode tratar sem problemas. Faraó, se tivesses um dia para fazer qualquer coisa no mundo, o que tu farias? E, se eu tivesse um dia para fazer qualquer coisa no mundo, eu iria viajar, fazer uma daquelas maiores cerimônias para conhecer onde é que dorme o meu pai, porque meu pai morreu em tempo de cheias, eu não tive o privilégio de participar do funeral. Até ontem não conheço aonde dorme, sou impedido por algumas outras coisas. Então, se hoje fosse o último dia e disserem que faça tudo, já te demos possibilidade de como fazer isso, e eu iria fazer uma daquelas mais maiores cerimônias, porque o Cotero é um gajo maninho nice comigo. Yeah. Yeah. Digamos que o faraó não teve uma infância com o pai eixo. Não, eu cresço só apenas com minha mãe. Algumas vezes mistura de tios, mas eu posso resumir que eu cresci com minha mãe, porque os tios que eu cresci com eles são irmãos da minha mãe. Automaticamente, se fossem mulheres, seria também minha mãe que eu estou a crescer com eles. Então eu cresci mesmo com mãe só durante o tempo. O que quer dizer que o faraó é daqueles que pode dizer que minha mãe foi pai e mãe ao mesmo tempo. E até a mamãe sempre tem dito essa cena. Como o meu pai morreu, a mamãe diz, olha, aonde fores, melhor dizer que poxa, eu sou órfão, papá, mamãe, todos já morreram, já não existem. Então eu vivo essa cena, E às vezes até nas pauladas que você pode me ouvir dizer, se mamãe já morreu há muito tempo e papá. Então eu tenho feito isso. Faraó, quem tu és quando ninguém está a olhar? Eu sou um sem ninguém, meu. Eu sou um sem ninguém. Quando ninguém me olha, eu sou eu mesmo. Eu me torno as minhas ideias. Eu me vejo, quando ninguém me olha, eu me vejo como se fosse um gajo rico, um gajo idealista. Eu me imagino como se fosse qualquer um de poder no país. Por aí. O que te faz sorrir até dizer chega? São as amizades, o dom da vida, alegria por conseguir aquilo que um gajo não conseguia antes, ou por ter uma oportunidade de ter qualquer coisa. Então, aquilo me faz rir, porque é mais agrado para mim, eu me sinto aliviado. Chegou nos bastidores que o faraó tem um conterrâneo muito louco. Chegou nos bastidores, nós andamos por aí, ouvimos que o faraó tem um conterrâneo muito louco. E como é que é ter alguém assim na tua vida? É um bocado estranho, né? É estranho, é mau. Mas é mesmo assim, cada um está na provação em que Deus lhe colocou. Não somos iguais, somos diferentes. Então, cada um é um. Nós nos sentimos, estar conterrâneo é uma coisa normal. Vamos imaginar se a gente estivesse nos Estados Unidos, eu não saber que ele veio lá do meu país e muito mais do meu distrito. Cada um estaria na cena dele, nem iria saber. Então, eu vivo normal. Para mim, eu considero como que ele fosse uma pessoa qualquer. Qualquer. Faraó, quais são as 3 palavras que te definem? Que dizem que este aqui é o faraó. Um gajo firme, forte, focado, 3 palavras com F, que até rimam. São palavras que me definem. Então, é mesmo isso. Tu és mais que escuta mais o coração ou a razão mesmo? É bem melhor mesmo a razão, né? Da mente, porque é a mente que pensa. Certo. É a mente que pensa. Então eu tenho que mesmo escutar aquilo que pensa. Certo. Verdade. E qual é a música que resume o faraó? Qual aquela música que tu já que escutaste e dizeste não, esta música fala sobre a minha vida, essa música conta um bocado daquilo que eu sou, da minha ideia. DJ Nile, um culturista angolano, com o tema Eu Sou, é a música que me caracteriza. Tem várias músicas, o tema Eu Sou vem em episódio, parece que vai até a 4ª parte, tem primeira parte, segunda, terceira, quarta. Ali fala muitas cenas que eu vivi, que eu vivo até hoje. Então,
DJ Nile. Certo. Faraó, de 1 a 10, o quanto és feliz e o que te faria falta se fosse tirada, né, da lista Yeah. das coisas que te fazem feliz? O que mais te faria falta? Primeiro, de 1 a 10, o quanto és feliz hoje, né? Yeah, eu tenho que dizer, estou feliz a 10% ou até 10, né? Sim. Yeah, tô a 10 mesmo. E de tudo que tu tens até hoje, ou o que te torna feliz, o que te faria falta se fosse tirado da sua vida? São 3 coisas que, se me tirassem, talvez eu estaria triste. A primeira, que são as minhas mãos. A segunda, os olhos. A terceira é o meu telefone. Eu fico feliz com isso, né? É o meu mobile, que traz as outras amizades. Então, Certo. se eu perdesse esses 2 órgãos, que são as mãos, os olhos e o meu mobile, Certo. eu estaria sem rumo. Estaria sem rumo, Certo. claro. E digamos que se tu pudesses falar, né, sentar e conversar com alguém, né, que tu já não falas com ele há muito tempo, digamos que se calhar a pessoa está morta ou viva, mas já não tem aquela conversa, né, que o faraó tinha antes com ela, e quem seria essa pessoa exatamente? Eu conversava com meu pai, iria bater muito papo mesmo, porque a, a coragem ou a forma ou a vontade de eu ser rico não só nasce porque eu sou um gajo que nasceu na pobreza, né? Meu pai era um gajo que tinha maninho de cenas. Então, por ele morrer quando estava separado com a cota, já não batia papo conosco. Aquela cena a gente perdeu, porque nós dois, né? Eu com meu irmão. Então, eu conversava com ele para entender aquela cena, como é que é cota, então, como é que fica esse mambo, o gajo nunca teve nenhuma parcela de nada, tudo. É por aquelas cenas todas, eu conversava com meu pai, porque é uma das pessoas que eu mais queria. Eu sempre, todos os dias, desde que eu ia muito na igreja, eu pedia em oração mesmo que ele aparecesse em um sonho para a gente conversar, mas infelizmente não deu. A única das vezes que eu vi foi só pela imagem. Então, Tenha fé que um dia o Senhor vai permitir que isso aconteça. E Faraó, como é que tu queres que as pessoas lembrem de ti no futuro, daqui a uns 10 anos, ou seja, lá, a tua descendência que vem lá no futuro, como é que queres que eles lembrem de ti? Lembrem de mim pelas coisas que eu tenho feito, ou como é que a gente tem vivido, aquilo do nosso dia a dia que a gente já viveu, ou está a viver. Então lembrem de mim com isso, e através desse vídeo, assim, deixo a minha voz para vocês, ou para os que ainda não nasceram, vão me escutar daqui a tempo. Então, só lembrar-nos através deste meio, assim como nós lembramos também dos outros nossos ancestrais de outras maneiras. Faraó, quando é que a vida começou a ficar difícil para ti? Todos os dias de um moçambicano, a vida tem sido difícil, não. Eu não posso dizer que já passou o tempo da vida estar difícil ou ainda não chegou. Todos os dias é uma luta. Eu vivo vida difícil, os outros vivem vida difícil. Então, para mim, todos os dias é guerra. Todos os dias é guerra mesmo. Como o Linux SF diz, até rihava que não wana. Não há tréguas com a vida. Então, todo o tempo mesmo é luta. Por aí. Qual foi aquela porta que se fechou para ti e provavelmente mudou tudo em sua vida? Uma porta fechou, uma porta de oportunidade. Sim. Que provavelmente mudou tudo na sua vida até hoje, então. Em 2021 eu estava num bom sítio, um sítio nice, estava num job, mas quando o tio que eu jogava com ele acabou morrendo, um gajo casava com minha tia, poxa, aquela cena foi meio triste, mas também foi uma salvação. Porque eu ganhava algumas cenas, mas quando ele morreu, a porta fechou, alguns ganhos acabaram com o tempo e fiquei mesmo triste, mas deu o que deu. Certo. Faraó, de repente alguém olha por causa de algumas dificuldades para ti?
digo, alguém, né, olha para ti e diz que não, o faraó é, como posso dizer, um espelho para mim, digo, se já teve essa ousadia de alguém dizer que não, faraó, eu olho para ti como uma fonte de inspiração, eu gostaria que, né, ou meu filho ou eu fosse semelhante a ti. Tem pessoas mesmo, tem muitas pessoas, mesmo crianças, gostam de mim por causa da minha forma de ser. Tem várias pessoas que já disseram, Avla, eu me inspiro em ti, quero como se eu fosse como você. Verdade. Faraó, guarda as mágoas de alguém que tenha feito algo de errado, né, e não conseguiste perdoar a pessoa. E aí, não quero aqui fazer menção, mas eu não sou religioso, não gosto muito de igreja. Então, apesar que dizem perdoai-vos, eu guardo a raiva de alguns niggas, algumas manas que fizeram muita coisa que era para mim me afundar, mas não conseguiram. Então eu guardo mesmo, eu guardo. E se calhar gostaria de perdoar cá ou dizer algumas palavras para certas pessoas. Para te ser concedido o perdão é preciso merecer. Eu prefiro não falar sobre isso, porque se calhar são cenas que vêm desde há muito tempo, há muito tempo. Então eu guardo com elas aqui, até às vezes que eu esqueço. Talvez naquele momento que eu esqueço é um tempo, se calhar que a pessoa pode se sentir perdoada, né? Então, o que está a dizer que o teu perdão é algo a se merecer. Tem que merecer. Tem que merecer. E suponhamos se viesse alguém em tua frente e dissesse que, faraó, tu fizeste algo de errado para mim, qual seria a tua reação no momento? A pessoa vir falar para mim que eu fiz algo errado para ele. Certo. Pode depender se a pessoa tiver razão, se a pessoa tem razão nesse caso. Certo. Se não tem como merecer perdão, porque há pessoas que podem falar uma coisa só que é para brincar ou testar, então vai depender. Sim. Ok, pessoal, este foi o nosso bate-papo, muito curto, com umas perguntas sensíveis. Eu até fiquei comovido um pouco aqui com a história do faraó. Eu não tenho comentário quanto a isso. Desse jeito, para você que está assistindo aí em casa, conhece o faraó, pelo menos os 50% de quem é o faraó. Não posso dizer em 100%, porque se calhar tem coisas que ainda estão guardadas, né? E esperamos o faraó poder, né, te convidar mais uma vez para passar neste lugar. Vai ser um privilégio. Mas sem ir muito, e faraó voltando na sua carreira mesmo artística, desde então até hoje tiveste algumas saídas para alguns lugares, e como é que foi colher mais uma vez, estar de cima dos palcos mais uma vez, como é que o faraó se sentiu? É sempre um privilégio, viagens não faltam, já estive em vários pontos da nossa província. Até agora nunca tive um convite fora da província. Estamos a girar aqui mas as ações chegam fora da província. Certo. Até alguns manos da África do Sul, alguns manos de Malawi têm curtido. Então, viagem existe mesmo. Temos feito isso graças àqueles que têm nos promovido. Sim. Certo. E, sem mais delongas, quero deixar algumas palavras para quem vai nos assistir lá em casa ou quem está nos assistindo nesse exato momento. Olha para a nossa câmera aqui e... Pessoal, muito obrigado por nos curtirem, por sempre me curtir, pela promoção minha, eu como artista e aos de outros manos. Não tenho muito a dizer, eu só apenas quis dizer continuem mesmo dando esse love e suporte naquilo que é a cultura, não só para mim, mas em todo sentido geral. Muito obrigado. Não quero fazer menção aqui, como eu disse, certo, mas a todos aqueles que conhecem o faraó,
não só Faraó como rompedor, mas Faraó como tudo, Faraó como eu, Faraó como pessoa. Gacho, niggas, estamos juntos, obrigado. Certo. Yeah. Beijinhos e abraços. Venda seu peixe Yeah. e esteja à vontade. Beijinho e abraço mesmo para a família. Eu tenho família, os filhos, a mulher, mamã, mamãe e papai que é a mesma pessoa, os meus manos que sempre têm me dado props, do Mulumbo, Niga Cradlec, o Chulas, o Sene, diretamente outro do Milange, o Salem. Eu não vou chamar de Rei Salem porque Rei sou eu. Os niggas daqui de casa, todos os niggas, Yandy, Sixi, Kappa, Kiziro. Estou a falar muito, mano, todos esses niggas. Então, quem quer me contactar, tem meu número aí, que é mesmo das chamadas, 87 42 82 025, 87 42 82 025, WhatsApp chamadas. Certo. Yeah. E assim nos despedimos desta edição, sem se esquecer que somos patrocinados pela padaria Pastelaria Ilha e temos este lindo espaço da Porto Nike, sem se esquecer do Mano Belinho de trás das câmeras, do tio Valtino e do Mano Gervásio na Quanepa. Aqui é o vosso tio Boy Rooster, nos despedindo dessa edição. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência.